meus amigos aí do podcast, Pod Social, né? Estamos mais uma vez aqui hoje com convidados ilustres aqui hoje para falar sobre esporte, sobre futebol, a carreira, né? A formação do jogador de futebol aqui no Brasil e no mundo, né? E eu estou com dois convidados aqui, que é o Diego Magalhães, que foi da categoria de base, né, do núcleo do Vasco da Gama, e estou com o ex-jogador do Flamengo aqui, que foi um fracasso do Flamengo, jogou na Europa, jogou em Minas Gerais e terminou a carreira aqui no São Gonçalo Futebol Clube, que foi a cidade dele, né, o nosso amigo Célio Júnior. Boa tarde a todos. É um grande prazer para mim estar aqui, tá? Poder falar um pouco da carreira de futebol também, né? Poder passar um pouquinho desse aprendizado para o pessoal mais na frente também. O que você aconselha, Célio, assim, para as crianças que estão começando, adolescentes, você que tem escolinha, né? Fala da escolinha, tua escolinha... Sim. É a Britos. O Instagram é britos.esporte. Hoje eu fui jogador de futebol, né? Como todos sabem. Rodei bastante, passei por Flamengo, passei por Suíça, passei por Croácia, Bélgica, Mato Grosso, Goiânia. E hoje eu me encontro na posição de treinador de futebol. E nesse pouco de experiência eu pude parar para ver alguns pontos que é importante, né? Como a parte, primeiramente de tudo, né, cara? É disciplina. Gilson, a disciplina ela é uma parte que ela mexe com todas as partes do futebol. Não adianta ele ser craque, não adianta ele ser sei lá, o mais bonito, ele tem que ter a disciplina. E quando eu falo a disciplina, não é uma disciplina só, são várias disciplinas no futebol. A vida social, né? Tem que ter cuidado, social, né? Exatamente. Porque, às vezes o jogador de futebol atrai também muitas pessoas, né, Diego? E aí o que acontece? Às vezes mulheres, bebedeira, não sei o quê, aquilo vem tudo, né? Mão beijada ali, porque o pessoal trata, né? O jogador como é uma estrela, né? Sim. E aí acaba isso aí facilitando desviar, né? Das condutas, tipo do treinamento, da coisa para outros focos que vão atrapalhá-lo na carreira, né? Sim, isso eu uso muito na minha escolinha, né? Até porque eu vivi na pele. O que você falou aí, todos os pontos que você tocou, foi o meu ponto. Foi à noite, eu adorava a noite, adorava mulher, balada, tá ali no meio daquela rapaziadinha, então foi um ponto que todo mundo falava, cara, tem um talento extraordinário. É um cara que, é um moleque que vai decolar. Mas como eu não estava no caminho, fazendo tudo direito, que é o sono, se você não tiver um bom sono, o treinamento é 50% o treinamento e 50% o teu sono. Não adianta você treinar pra caramba e você não dormir. Você só perde, você não ganha. Entendeu? Então é um ponto que é crucial. Bebida, álcool. Acaba, né? Acaba, é uma coisa que, o jogador de futebol não pode beber, de futebol? Não pode beber? Pode beber sim, pô. Desde o momento que ele saiba a hora, o local e o lugar. A hora, o local e o momento certo, né? De fazer. E tem que ter essa disciplina geral, né? E o Diego, por que você não seguiu carreira, Diego? O que aconteceu, né? Bom, quando eu entrei, meu pai me colocou na escolinha, né? Teu pai que até ajudou também o Célio, né? Isso. Rosa Branca. Isso aí há 2 anos mais. Falaram que teu pai era um back enjoado, né? Eu entrei na escolinha Cascalho, né, na Trindade, Trindade Caçador. Lá naquela época era o núcleo do Flamengo. E eu não tinha tanta habilidade, era canhoto, mas eu não tinha tanta habilidade. Então o técnico me pegou, vai jogar na lateral esquerda. Não, mas dava uns driblezinhos. Não, dava, mas tinha outros bem melhores, que jogavam no ataque, jogavam no meio de campo. E eu não entendia por que eu não gostava de jogar na lateral esquerda. Aí as coisas passaram. Você jogava na lateral esquerda? Isso. As coisas passaram, eu fui pro ginásio. Aí tem um cara chamado Dachinho, né? Onde que eu aprendi a jogar futebol society, futsal. Salão. Salão. Aprendi ali. Meus fundamentos realmente foram ali dentro do futsal.
E eu comecei a desenvolver mais habilidade, até que eu me apeguei sendo um cabeça de área exatamente igual meu pai. Aí quando eu voltei pro Cascalho, já era um outro núcleo, já do Vasco, pro Cici. O filho dele é até um profissional também, espero poder chamá-lo aqui, com certeza. o Edu. E eu comecei a jogar cabeça de área e meu futebol desenvolveu. Meu pai me viu, começou a me ver também como bom jogador, fora outros amigos. Então eu viajei para Minas, viajei para São Paulo, viajei para o Espírito Santo, mas parecido com você. Eu já estava estourando no futebol, isso daí lá para 2007, eu com 18, 19 anos, e eu já tinha conhecido a bebida. E atrapalhou. Tinha conhecido a bebida, e o Cici falou, ó, o único jeito que tem para vocês aí com 18, 19 anos é uma sorte aí, igual o Albina teve, o próprio Edson. Tem um Vardy também, que joga lá no Leicester também, que os caras começaram tarde. Sim. E eu falei, se eu não estourar agora, eu também não vou ficar. Entendi. Triste, Você ficou meio na insegurança, né? Se ia estourar ou não. Exatamente. Aí, Eu queria aproveitar que você falou do negócio de lateral esquerdo aqui, mandar um abraço lá pro Sérgio, tá, jogador do Silvães. 77, eu falei que o Sérgio que ia estar com o Sérgio Júnior, né? Nosso craque aqui. E eu queria mandar um abraço para ele. Então, né? O Sérgio 77. E o Saraiva. E o Sarai 30, né? Saraiva. Eu gravei o nome, Sarai 30. Lá do Clube Esportivo de Sinfãs, de abraço Portugal. para vocês, para todos os portugueses. Um abraço Portugal aí. Um abraço para vocês aí, tá? É isso aí, pessoal. A gente está aqui ó, com esse craque do futebol, né? O Sérgio Júnior realmente era um craque, né? E aí a gente estava falando da carreira, por exemplo, que tem que ter disciplina e também a questão da formação, né? E da pessoa também não ter aquele assodamento de sair logo, né? Porque às vezes a pessoa pensa, vou para a Europa, para qualquer time europeu e vou explodir lá. E não é assim, às vezes a pessoa cai num time europeu de terceira divisão, segunda divisão, que não tem visibilidade nenhuma, não paga um salário bom, os contratos também, o jogador não vê a garantia, porque tem que ter um estudo das cláusulas, tem a cláusula compensatória, a cláusula indenizatória, isso, que tem que estar atento da questão ali do equilíbrio, né? Para que proteja tanto o jogador quanto a entidade esportiva. E aí eu queria que o Célio falasse um pouco da experiência dele internacional, aí, quando você saiu do Flamengo, você foi para fora, hein? Sim. A experiência foi uma experiência boa. Eu tenho que até voltar um pouquinho para falar sobre isso. Porque eu joguei no Flamengo, eu comecei com 10 anos de idade e saí com 21 anos de idade do Flamengo. Fiquei 10 anos no Flamengo, no caso. 11 anos do Flamengo. E as coisas aconteceram, no futebol elas acontecem muito rápido, né? E comigo também não foi diferente também, não. Com 11 anos jogando, 12 anos treinando, 13 anos, 14, 15 anos eu comecei a ver algo sobre contrato de futebol, não tinha essa noção. Contrato de futebol, tal, tu tá para assinar com um profissional, mas o que é assinar com um profissional? É você passar a receber um salário ali pelo clube, assinado, tudo bonitinho. E aí, com 16 anos, eu assinei com o italiano, o empresário que era italiano, né? E esse empresário, ele falou para mim, tu vai ficar 3 anos no Flamengo, o salário tal, se o seu salário não aumentar, eu te levo para a Europa, porque ele morava na Itália, né, e tal. Beleza, papo vai, papo vem, eu peguei, passei meus 3 anos no Flamengo, cheguei até o profissional, graças a Deus, e graças ao Adílio também. Eu tenho que fortalecer muito isso. Aonde eu for, eu vou falar o nome dele, porque é um craque histórico também, né? Ele sabe muito bem que eu não gosto nem de falar ele como craque, eu gosto de falar como pessoa, porque ele como pessoa, ele é uma pessoa extraordinária, cara. Ele tem projetos que muitas pessoas não conhecem, no caso, né? No caso para ex-jogadores, e ele é um cara que teve uma visão muito bacana na minha carreira. Ele falou, não, ele tem que ter uma oportunidade no profissional, porque meu contrato estava acabando, o Flamengo queria renovar e meu empresário não queria renovar. Então, olha só a questão do contrato, como é que é importante.
Aquilo que eu falei aqui, a gente presta essa assessoria, tipo, com maior tranquilidade, dando o quê? Dando poder ao atleta. O atleta não ficar na mão nem da entidade esportiva, nem do empresário. Porque senão o atleta fica sendo explorado ali pelo empresário. Própria dele também, e perde o time ali da carreira. O empresário coloca o cara num time que não tem visibilidade. Aquilo ali, um ano ali já atrapalha a carreira toda, né? Porque já tem naquele embalo, né? E por isso que a gente estava falando da questão do planejamento, pré-carreira, carreira e pós-carreira. Isso, né? Aí, essa é a ideia. E aí do Adílio, né? Você falou que ele tem uma clínica, agora ele tem, cara. Ele encaminha, né? Gilson, é muito interessante, cara, porque, tipo assim, muitos ex-jogadores, se você parar para botar na ponta do lápis, são, numa categoria de base, são milhares de garotos jogando. E dali vai sair, vou contar no dedo aí, os 30. Se sair 30, sei lá, meu irmão, é muito. E os outros 30, o que acontece com eles? Essa é a ideia que muita gente não para pensar. O que acontece com aqueles jogadores que não conseguem ser um jogador de futebol, realizar aquele sonho, né? E a vida não é só futebol, mas tem muitos jogadores que acabam caindo naquela situação de um se entrega à bebida, outros à droga, outros entram em depressão. E o Adílio, ele tem um projeto muito bacana, que é parceria com uma clínica que é uma das melhores clínicas do Rio de Janeiro, se não do Brasil, que eu conheci ela pessoalmente, entendeu? Fica onde a clínica? Fica em Vargem Grande. Fica em Vargem Grande, e é uma clínica que ela recupera esses atletas. O Flamengo tem essa parceria. Não digo Flamengo, eu conheço mais pelo Adílio. Outros jogadores também? Outros jogadores, né? Foi jogadores que vocês conhecem, que foi lá, foi o Valdiran, foi muito bem tratado, recuperado fisicamente, psicologicamente também, entendeu? Então o Adílio, ele é um cara que como muita gente fala, não, ele é o camisa 8 e tal, e pra mim não, pra mim o Adílio é o cara que... É um ser humano, né? É um ser humano extraordinário. Então já fica logo convidado, Adílio, né, esse ser humano espetacular, extraordinário. Conversar sobre especificamente essa questão da pós-carreira, né, dos jogadores que estão terminando a carreira, e a gente trazer esses conhecimentos. Isso é importante até fazer algumas palestras sobre isso. Essa bem bacana, né? Bem bacana. Você falou sobre a palestra, porque... Hoje na minha escolinha tem, sei lá, 60 alunos, e eu sei que daqueles 600 alunos, às vezes um vai ser jogador. E o que eu vou fazer com 59 alunos? Olha só, a responsabilidade. Tá todo mundo atrás de você. Você tá me entendendo? Sérgio Júnior, cadê minha vaga? Como o negócio é muito... Você não pode chegar para nenhum deles e falar, não, você não vai conseguir. Porque depende deles, depende da qualidade deles. Mas mesmo assim, você sabe que é difícil o negócio, o processo é difícil. Então, o que eu passo? O que eu tento passar na Britos Esporte hoje? Eu tento passar que eles têm que ter um plano B. Como é que é o plano B? Estudar, né? Exatamente. Como é que tá a tua nota, cara? Como é que tu tá no colégio, cara? E aí, o que tu tá fazendo da vida? Os que tá mais velho, com 15, 16 anos. Você tá fazendo algum curso? Isso, faz um curso bacana. Entendeu? Porque o futebol, é um sonho, tem que dedicar totalmente, tem. Mas peraí, não existe só garantia, futebol. Não tem uma garantia que todos eles vão ser, né? Exato. Você falou, a minoria às vezes consegue. Eu, na época, eu era o melhor jogador ali do Abel. Certo? Do Abel? Do colégio Abel? Driblador, pessoal. Aí fui da escolinha de futebol, não sei se você conheceu, do Chumbinho, do Búfalo Gil. Búfalo Gil foi da seleção brasileira. Mas eu lembro um caso, daí eu fui fazer o treino, o primeiro teste na escolinha. E futebol tem isso, né? Eu jogava, fazia gol olímpico, driblava o time todo. É canhoto ou não, né, Não, direito. Aí na época eu fui fazer um teste, né? Eu tava nervoso, né? Um teste lá na escolinha e tal. Aí sei que a primeira bola que o cara veio assim, ó, eu fui fazer assim pra jogar pro ataque, né, assim, de costas.
Porra, a bola bateu na cara. Foi errado. Não, bateu na canela e subiu e cobriu o goleiro, bateu na trave e saiu. Tipo, contra, quase que eu fiz um gol contra. Sobre mim, eu pensei, pô, agora queimou já. As coisas acontecem, você não tem como. Acontece, pô, acontece. E aí na época eu disse, não, vou seguir o estudo. Estudar. Cara, é o plano B, cara. É o plano B, cara. Tipo, É que eu e falo. ele queria me levar para o Botafogo. Ele falou, não, você tem como ser. Só que eu falei, não, vou seguir uma carreira. E foi uma opção mesmo para a carreira. Quer dizer, Sim. tem outras carreiras, né? Você pode estudar, pode ser um profissional. Lógico. Não é só o futebol, Lógico. né? Isso aí é importante falar, né? Lógico, é muito importante falar, muito importante. E eu se perguntou sobre a transição de Brasil para a Europa, né? A transição do Brasil para a Europa, ela foi, para mim, foi muito repentina, né, no caso, porque eu tinha a possibilidade de ter me preparado mais para ir para a Europa, mas como, empresário, outras pessoas que influenciam o jogador. Porque quando a gente está jogando, eu vou falar uma coisa agora que é a pura realidade. Quando você está jogando, você está dentro de um Flamengo da vida, querendo ou não, você fica um pouco cego. Um pouco não, você fica muito cego. Aquela coisa, todo mundo, aquela torcida. E você quer, tipo assim, você quer jogar e o que vem, meu empresário resolve. Não, o jogador tem que cuidar da tua carreira. É o que eu passo muito para os meus atletas hoje. Cara, cuida da tua carreira. Não, mas o empresário falou, não, e o que você acha? Porque hoje eu tenho uma visão. Pô, não era para mim ter saído do Flamengo. Não era o momento. Exatamente. Não era o momento. Eu poderia muito bem estar eu estava com um salário bom, ele queria mais 3 anos de contrato, Flamengo. O empresário, não, você vai, pai, família e tal, eu vou, e eu não estava preparado para ir. E todo mundo lá imagina que você vai para a Europa e vai ficar milionário, assim. que é um tópico que a gente tocou aqui antes, né? Isso. E não é assim, entendeu? O jogador tem que pensar, e o ideal para a escolinha, eu acho isso também interessante, a escolinha ter um programa de ajudar o jogador quando ele sair da escolinha. Isso aí. Essa ideia de tentar dar uma orientação dele na carreira, para ele poder não se perder na carreira e fazer uma coisa muito, de repente, vou para a Europa, porque a Europa é um negócio genérico. O cara vai para o Real Madrid. Não é para você ir para São Paulo, não é para você ir para Campos, do Goitacás. Você tem que ir para a Europa, é um país outra totalmente língua. diferente, outra língua. Poxa, eu convivi com francês, eu vivi com italiano, francês, italiano, vivi com croata. Então, a tua experiência lá na Europa, o que assim, você mais assim, lembra, assim, o que você ganhou de experiência? Você pode assim, orientar esses jogadores que estão nessa fase aí, tá? Vai, não vai? Porque às vezes a pessoa vai para um clube de segunda divisão, terceira divisão lá, que não tem visibilidade, né? Então, é diferente. O cara vai para o Real Madrid, uma coisa. O cara vai para o Barcelona. Agora não, o cara vai para o clube, eu não vou falar o nome, um clubezinho de um timinho ali. É diferente, né? Você falou tudo agora. Tem muita gente que vai, por exemplo, o Neymar foi contratado para o Paris Saint-Germain. Caraca, poxa, o Neymar vai bem, claro, ele vai chegar lá, ele vai ter um tradutor, ele vai chegar lá, ele vai ter uma hospedagem totalmente preparada para um atleta que é brasileiro. Agora, se você sai com um cara fazendo uma promessa para você de, Gilson, você vai vou te levar para Nova Zelândia. Um lugar que você não fala. Caraca, que legal, bacana. Aí chega na Nova Zelândia, o cara. O quê? Você não entender uma língua é uma coisa muito, muito, mas muito importante. Quando eu cheguei na Croácia, eu lembro que eu não sabia pedir água, eu não sabia pedir uma comida. Então é uma coisa, tudo isso aí você tem que botar em pauta. Parar e pensar e que, tipo assim, irmão, chega lá, eu tenho que pedir água.
Chegar lá, o comprar cara tem que mandar eu ir para direita, o treinador, eu tenho que saber ir para direita. Porque na Bélgica, ele falava em francês de ir para direita, eu ia para esquerda. Eu saí do Brasil, para você ter noção, eu saí assim, ó. Quando você viaja? Era novembro. Eu viajo dia 1º de janeiro. E eu, beleza, então vamos fazer a festa, tá? Tal dia a gente faz a festa, tal. E em vez de eu estar me preparando na parte de idioma, de ver a questão contratual, de ver essa coisa toda, idioma, ver o local do clube, o local, onde eu vou morar, quem conhece, exatamente. como é que é a cultura, uma coisa muito importante, como é que é a cultura de lá, cara. Poxa, você sair daqui comendo arroz e feijão, chegar na Croácia, não você tem nada disso. Encontrar uma sopa com negócio antes, um pão, e vai vir mais negócio aí, mas peraí, mas isso aqui vai dar para se alimentar? Peraí, mano, eu vou sair daqui do Brasil, mas eu vou encontrar isso aqui. Será que eu tô preciso? Se eu tô preparado para isso aqui? Sem contar, tipo assim, eu tô saindo do Brasil com 40 graus. Eu vou chegar no país que é menos 10. 20 graus para muito brasileiro aqui é frio pra caramba. Imagina menos 10 graus. Você viaja para a Europa direto, você sabe a diferença que é um frio. É uma coisa terrível. É uma coisa importante. Uma vez a gente ficou preso lá, assim, na Alemanha. A gente estava lá qual era aquela cidade? Frankfurt. Eu vim de lá então, do aí Brasil. a gente chegou, eu estava de carro, né? Na época não tinha nem GPS ainda. Aí eu queria sair de Frankfurt para voltar para Paris, né? A gente estava viajando. Aí parei para falar inglês. Eu ainda falo alguma coisa e tal, e não consegui, ninguém falava inglês. Aí um alemão lá chegou e começou a me explicar. Falando, eu não entendia nada. Pra falar alemão. Aí o cara fazia assim, eu passei muito por isso. Apontava assim, eu pensei, tem que entrar direito. A gente andava no carro, entrava direita, quando chegar, saía no mesmo lugar. Eu passei muito por isso. Isso aí é uma coisa simples, o cara não conseguia pedir uma comida, uma coisa. Já na França já era mais fácil, que ainda tinha francês, tinha inglês. Em Portugal é o ideal, né? Eu acho que o jogador brasileiro, Portugal seria o melhor país para entrar na Europa. É o que eu sempre falo com minha família, poxa, eu queria tanto para Portugal e tal. E a gente falou em pós-carreira. Já está convidado, vai lá. Vamos sim. A gente vai lá na Quintinha, eu tenho uma Quintinha lá em Portugal. Oh, que delícia. Tem até um campinho de futebol que está fazendo lá. Minha esposa falou que o sonho dela é ver neve. Ela chegamos no México e não conseguimos entrar lá no México. Deu um problema no México, né? Já fica o convite aí para vocês irem, para você, o Diego, Rosa Branca, convidados para ir lá a Portugal. Rosa Branca eu tenho conhecidos em Portugal, tenho Rosa Branca é sensacional. Também na Suíça, na Itália. Amigos do caçador mesmo, que fizeram suas vidas nesses países da Europa. Então eles me chamam direto. Então eu acho importante a pessoa conhecer isso que o Sérgio falou. Se ele vai ser contratado, vai antes lá ver, dar uma olhada, pesquisa, né? Para poder tradutor, ver qual idioma, ver a cultura do país, que é muito importante. Que aqui é todo mundo, ei, como é que tá? Tudo bem? Beleza? Lá já é totalmente na Holanda diferente. A gente passou fome, né? Com dinheiro, mas não tinha dinheiro, era só isso que você falou. Lá eram umas pastinhas, negócio. Então é muito complicado. Aproveitar para falar que quando eu cheguei na Croácia, ficamos um mês no hotel. E só tinha um rapaz que falava espanhol, um profissional. A diretoria ninguém falava espanhol. Ninguém falava o espanhol, né? Só croata. E ele chegava para mim e falava, Célio, e ele falava para mim, Célio, a gente tem uma coisa muito importante para te falar. Daqui a um mês, a gente vai para nossa cidade. Eu estava na Croácia, mas eu não estava na cidade que eu ia ficar. Eu ia ficar em Karlovac, mas eu estava em Pula. Cidade linda também, beira de praia e tal, mas a gente estava fazendo a pré-temporada. E eles passaram para mim e falaram, a gente tem que conversar com você. Em Pula estava tranquilo, não tinha ninguém na praia, só a gente. Entendi. E quando chegou em Karlovac, que era a cidade que eu ia ficar na Croácia, eles me chamaram e falaram, você não vai poder sair do hotel, que você vai ficar, e você vai direto do hotel pro treino, do treino pro hotel, um táxi. E eu não entendia por quê. Aí mas dá pra ir andando, é perto.
e tal. E eu queria andar um pouco, né, e tal. Por quê? E ele não, tal. Por quê? Porque na cidade que eu tava não tinha um negro. Era Karlovac. A Karlovac Então era uma discriminação. Não era nem discriminação. Era uma cidade, tipo assim, aqui é Rio de Janeiro. A gente mora no Rio de Janeiro, em Niterói, e lá era um São Fidélis da vida. Era no interior, vamos dizer assim. Então era muita pessoa, não tinha negro. Não tinha, nenhum negro. Então o medo deles era eu sair pra rua e sofrer algum atentado, alguma de gangue, alguma coisa assim. Ele não sabia se ia acontecer ou não, mas eles queriam me prevenir. Até que um dia eu saí, eu falei, eu não aguento mais, tá 2 semanas saindo de casa de táxi, eu falei, não, botei o casaco e fui pro treino andando. Quando eu tô passando pela rua, tá todo mundo, tchalho, 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 tchalho. O que que é? Porque lá, no caso, Tchalho, Célio era meu... Célio, ele chamava de então, Célio. Todo mundo Lá, no caso, não tinha negro. Então, ver você jogar. Quando tem um negro lá, o que eles fazem? Eles colocam logo na capa de jornal, porque vende muito. Ué, um negro? O que está acontecendo? Então, geralmente eu estava no jornal, então já me conheciam pelo jornal. Não, e eu não conhecia ninguém. Craque de futebol, né? Não, vindo do Flamengo e tal, tinha tudo aquilo. Aí, papo vai, papo vem, eu falei, legal. Aí conheci o pessoal e falei, tá tudo bem, eu tô vindo andando, já conheci o pessoal aqui, todo mundo me tratando bem e tal, ao contrário. E lá foi um dos países que eu... Foi melhor recebido, que você falou, né? Melhor recebido, um dos países que eu moraria hoje, seria a Croácia, que é um lugar lindo. E a Croácia cresceu muito, né, no futebol. Cresceu muito no futebol. Inclusive nos eliminou, né? Tirou o Brasil e na outra ficou em terceiro também, o segundo, né? No futebol e cresceu. E ela é muito linda. A Croácia é muito bonita também. Pra gente que é brasileiro, que é acostumado com praia, com essas coisas também, é muito bacana. A Croácia fez parte da antiga Iugoslávia, que era Você anda lá, você vê os prédios todo cheio de tiro. Aí eu perguntava... Da época da guerra. Da guerra ainda tem muito. Teve a separação Sérvia, Croácia, aquele outro... Bósnia, Herzegovina, teve aquela... E é um futebol muito duro. O futebol... Os caras são muito grandes, entendeu? O brasileiro que for pra lá, ele tem que estar muito preparado fisicamente... Mas consegue jogar. Em Portugal, a gente tem o exemplo do Cristiano Ronaldo. Né? O Cristiano Ronaldo, ele assim, é um craque, né? Considerado um fenômeno, mas ele, aí eu estava vendo uma matéria comparando, que eles comparam, né? Ele com o Messi. Né? Aí os caras disseram assim, que não, o Cristiano Ronaldo é mais disciplinado. Sim. Ele é tipo assim, aquele cara que treinamento total, 100%. Então, o Messi já é mais talentoso, mas não tão disciplinado como o Cristiano Ronaldo. Né? É disciplinado também, né? Mas assim, comparando os dois. Né? Então e aí o pessoal, quem que é melhor? Né? Não tem como saber, né? Mas é difícil comparar. São duas características. Né? Eu sempre achei o Cristiano Ronaldo um pouco mais completo. Porque ele é cabeceio focado, né? excelente dele. Pelas 2 pernas, né? O Messi começou com o Ronaldinho Gaúcho, com o Iniesta. Eu vou te falar sem sombra de dúvida, eu vou te falar sem ter medo do que eu vou falar. O Messi é um fenômeno. É natural. Tipo assim, claro, para muita gente o Cristiano Ronaldo é o mesmo patamar. Para mim o Messi está aqui, o Cristiano está aqui. Cristiano e o Messi está aqui. O Messi, ele é gênio. Você vê que ele fez a Argentina ser campeã. Cara, ele é gênio. Tipo Maradona, né? Ele é gênio. Tem uma pessoa que faz o Cristiano Ronaldo se preparou. O Messi nasceu com aquilo. Não quer dizer que ele não aprimorou aquilo. O Messi está no Barcelona desde, se eu não me engano, desde 10 anos, não sei, 11 anos de idade. Ele aprimorou a qualidade que ele já tinha, mas ele já nasceu com aquilo. E resumindo, não tem como falar que o cara é um gênio. O cara é um gênio. Eu não gosto de fazer a Mas o Cristiano Ronaldo é tipo assim, na disciplina ele é um... Assim, não, ele é extraordinário. A assim, disciplina dele é que top. fez ele, né, ser considerado, né, melhor, várias, né?
Então é isso, mas isso aí é um exemplo, né, para as pessoas, né, que esses grandes craques, eles todos, tanto o Messi quanto o são totalmente disciplinados, né, Totalmente. se a gente for avaliado. E essa disciplina é importante ainda quando ali criança para adolescente, né, já ter essa questão. Então fica aí essa ideia aí, se precisar da gente também para ajudar, fazer palestra, conversar com a garotada lá, negócio de contrato, como é que faz, para poder orientar, né? E orientar o que é Europa. A Europa não é uma coisa só, a Europa tem time lá, o Real Madrid, tem o PSG, não e tem o não Aldeia. É tudo maravilhas, assim como pensa, é bom, mas tem seus poréns, né? As pessoas que têm mais experiência, aquilo que você falou, de repente mais 3 anos no Flamengo, teria sido uma outra carreira. Exatamente, talvez, totalmente diferente. Né? E o Flamengo já é um time que tem uma visibilidade mundial. Né? Totalmente diferente. Quando alguns amigos na época, meus 11, 12 anos, amigos que inclusive você conhece, foram federados, né, do Flamengo para jogarem no próprio Flamengo mesmo. Então teve uma situação que a gente foi a passeio ver o jogo dele lá e naquela época a Gávea era horrível. Né? O Flamengo super sem estrutura que infelizmente muitos queriam ir para a Europa, como foi o seu caso. Né? Hoje em dia a gente vê jogadores ganhando alto salário, jogadores querendo voltar para o Brasil, como foi o caso do Gerson. Recebendo em dia, né? Que levou o Olympique de Marseille a vice-campeonato para o lado da França e querendo voltar para o Brasil. Então hoje tem uns contratos que os jogadores eles podem escolher. Vocês querem ficar no Flamengo? Isso. Vocês querem? Não quero ficar, quero ganhar título, porque naquela sua época era. Não, era quero ir para a Europa, porque por mais que você ganhasse um salário bom, não se compara a um João Gomes, que jogou um ano no profissional já ganhando R$250 mil. Tipo assim, se tivesse. O que ele tá falando é verdade. Às vezes, se fosse um Flamengo de hoje em dia, exatamente. que pagasse. Eu levei 3 meses para receber um salário. Estava com atraso. Mas o cara ganha bem, mas o cara tem compromisso. Na época eu já tinha bastante compromisso, morava aqui em Niterói mesmo. Então eu falei, preciso receber, cara. E o cara na tua cabeça, vão pra Europa, o cara acaba cedendo também. Mas mesmo assim não era a hora de eu sair. De repente precisava esperar um pouquinho. E o Vini Júnior vocês devem conhecer, não? Ele não é lá de mora lá perto, mora perto da gente, mas não tive a oportunidade de conhecer. Eu acho que é fisioterapeuta, tem um fisioterapeuta, eu acho que, não sei se é ela que conhece, parece que ele deu uma casa para professora, um negócio bacana. Ele teve uma professora, aí a professora parece que queria ter uma casa própria, né, o sonho dela, e não tinha dinheiro, aí ele pegou, agora ele deu uma casa para a professora. Eu estive com o Vinícius Júnior uma única vez. Eu, na época, trabalhando de garçom, numa casa de show, lá em São Gonçalo mesmo. Ele, na época, com seus 17 anos, né, em 2017 isso. Aí foi ovacionado quando entrou na casa de show, pegou um camarote, ficou lá no canto, no segundo andar, e os outros amigos dele ali de futebol, ali da base, tudo bebendo, né? Vodka, uísque, cerveja, e ele na aguinha, no sul. Então, olha só, responsabilidade. Responsabilidade. Aí eu falei, Vinícius Júnior, tem um amigo aí, o garçom querendo tirar foto, ele, vai sair na mídia, até me conversando com você dentro vai sair na mídia. Tudo bem, pode vir, não tô fazendo nada demais mesmo. Ou seja, enquanto os outros estavam ali se esbaldando, não foram para frente, pelo menos não igual o Vinícius Júnior, ele que estava se cuidando, né, e sofrendo altas críticas, inclusive ainda jogando no Flamengo, que ele seria um novo Neguebinha lá no Real Madrid, que ele não daria certo, que ele não vestiria a camisa direita do Real Madrid. Hoje em dia a gente vê. Ele eu acho que é o próximo Neymar, né? Vamos dizer assim, no Brasil, né? Tá entrando nesse caminho aí, né? Tá nesse caminho. Tomara que ele seja demais, né? Porque hoje em dia o jogador já sai do Brasil rico.
Já sai rico. Ah, é, se for, 18 bem, anos, bem. 19 já sai rico. O Neymar com 20 anos. 20 anos não, o Neymar com 10 anos já tinha um contrato de Já tinha 10 mil. disputado, De 10 mil no mundial, Santos. né? Desde o momento que você tem estourado aqui no Brasil, você já vai pra lá bem Hoje pra em dia, caramba. exatamente assim. É diferente de outras carreiras que a gente vê, né? Que isso. você não tá consolidado totalmente. Eu não fui pra lá, eu fiz 2 jogos no profissional do Flamengo. Era a hora de eu fazer mais jogos pelo profissional do Flamengo. Você chegou a ser campeão, né, no Flamengo, nas categorias de base. Não, na Bem, base né? ganhamos tudo, ganhou na tudo. base ganhamos. Na base ganhamos todos, cara. E aqui praticamente chegou a todos ter. carioca. Você jogou foi o que? 2005? 2006, 2006. a Copa do Brasil Vocês ganharam, né? Ganharam, foi campeão. Brasil. e joguei o Carioca. Carioca. Joguei o Carioca pela. Aí fui titular, joguei Uhum. contra o Cabo Friense contra o Nova Iguaçu. Pô, bacana. O Adílio era o treinador. Então é isso aí, pessoal. A gente tem um tempo aqui, né? Que ele já avisou ali pra gente, né? Já tá Então eu já. queria Muito agradecer legal. muito a presença do Sérgio Júnior, que foi espetacular. Entendeu? Eu acho que depois pode até outra vez a gente Vamos. marcar. Você combina com a Adílio, Vou tenta falar, ver, né? Porque vou esse falar. negócio dos jogadores, né? Pós-carreira, isso é Bacana. importante. Agradecer demais também ao Ah. Rosa Branca e ao Diego. Rosa Branca não Rosa pôde Branca- vir, mas o filho dele, né? Eu O tenho que Diego. agradecer também muito tá a Rosa aqui. Branca também. E o Rosa Branca foi uma pessoa também importante, Muito né, na minha vida. na tua vida. Ah, meu pai E foi é uma pessoa espetacular, melhores, né? Um grande cabeça amigo. de área do São Gonçalo, ficou 3 anos Então. disputando campeonatos aí. São Ele é Gonçalo bom. aqui em Niterói, no E Rio. você Legal, quer passar algum legal, contato da escolinha lá? Quem Sim, tiver sim, interesse, São Gonçalo, Quem tiver algum- Niterói, quiser uma escolinha Sim, sim, de, sim. de qualidade. A gente estiver lá por Niterói, São Gonçalo, acessa lá no Instagram britos.esporte ou acessa também no Instagram celio.junior520, tá? Que lá a gente vai estar se comunicando, é uma escola muito bacana também. A gente procura trabalhar todas as partes dos atletas também e vocês vão gostar, tá bom? Isso aí, pessoal. Parabéns aí. Muito obrigado então, a Eu todos. agradeço. E obrigado a todos pela audiência, que a gente está sempre aí, cada semana, com mais gente. São mais de 100 mil visualizações por semana. E vamos fazer o brinde, né? Aqui final aqui do podcast, Pod Social. Sucesso. Sucesso. Sucesso! Até a próxima.